Mais um vídeo da série de aplicações e inteligências artificiais e dessa vez, aqui no Curso em Vídeo é o lugar de estudante, a gente vai te dar dicas de como estudar melhor utilizando IA. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do seu curso em vídeo de inteligência artificial. Eu sou o Gustavo Guanabara e já o Ramiro tá chegando aí para dar várias dicas para você, estudante, que quer utilizar IA para poder aprender mais e melhorar a eficiência dos seus estudos, testar o seu conhecimento e muito mais. Você vai aprender a pegar trechos de obras, a gerar questões sobre essas obras, estudar sobre ela, gerar explicação sobre determinados termos, enfim, esse vídeo tá recheado de dicas. Eu espero que você já deixe o like e já mostre para as pessoas. Faz o seguinte, esse vídeo é ótimo para você colocar lá no seu grupo de escola, né, o seu grupo da faculdade, falando assim, olha só, dicas pra gente poder estudar utilizando IA, gerar questões, gerar resumos, gerar explicações e muito mais coisas. Beleza? Então, ó, tá chegando o Ramiro aí para dar todas essas dicas, mas não antes do nosso recadinho. Cheguei aqui para mais um recadinho do Estudonauta aqui no curso de Inteligência Artificial e o papo agora é para você que tá começando na área e começou seus estudos pela construção de sites, que é uma das formas que eu sempre recomendo quem tá começando a estudar. Pois saiba que no Estudonauta você vai encontrar os principais cursos de sucesso aqui do curso em vídeo, que são os cursos de HTML5, CSS3, os 5 módulos, o curso de JavaScript, o curso de linguagem PHP, incluindo a parte de orientação a objetos e acesso a banco de dados, e também os cursos de WordPress, para você aprender a criar um site, criar uma loja, adequar o seu site às leis de proteção de dados e otimização de conteúdo para mecanismos de busca. E o grande diferencial do aluno do Estudonauta, eu já falei aqui nos recados anteriores. Se você está fazendo qualquer um dos cursos e tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato com a nossa tutoria, deixa lá sua pergunta e um dos nossos tutores, ou até mesmo a própria comunidade, vai te responder. E no final de cada um desses cursos ou cada um desses módulos, certificados incluídos no preço. Você não vai precisar pagar nada além disso. Torne-se então um estudonauta, uma estudonauta, apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou então clicando no link da descrição ou no comentário fixado. Bons estudos para você e volte agora à sua aula. Estamos aqui de volta para falar sobre mais aplicações de inteligência artificial na nossa vida e agora como professor eu trago um assunto que me toca pessoalmente, que é estudar utilizando IA, que é o tipo de coisa, cara, que para mim é uma das principais utilidades da IA, é você conseguir estudar usando ela como um grande apoio, né, não, Ramiro? Com certeza, Guanabara. Eu acho que assim, a gente vai ver uma série de situações aqui, tá? Mas eu já queria que quem tá assistindo imaginasse algumas coisas muito simples que você talvez não tenha pensado que você pode utilizar com IA. Imagina se você tivesse, Guanabara, estudando para um concurso público, tá? E aí, por exemplo, tivesse as regras para redação, lá no edital, de escritas. Se você sabe escrever um prompt, você pega essas regras, escreve um prompt, joga numa IA qualquer, né? Qualquer não, né? Uma IA boa, deve ter IA por aí ruim, e passa a tua redação para que a IA corrija... Seguindo as regras do concurso, né? Seguindo as regras, e te deu uma nota. Olha só. Você já vai... O que você vai conseguir ali? É como se tivesse um professor à tua disposição. Exatamente. Olha que se você tiver o conteúdo, você pode pedir para a IA criar aula de reforço. Se você tem exemplo de simulado de outros concursos similares àquele, você pode criar simulados, tudo utilizando a IA. Você quer coisa mais bacana do que isso? Verdade. Estudar para o Enem, por exemplo, você tem provas antigas, você pode pedir para a IA, a partir de uma prova antiga, criar um simulado para você. Sim. Pode pegar a prova em formato PDF, subir para ele e falar assim, olha só, a prova é essa daqui, me gera simulados, me gera questões semelhantes, seguindo o mesmo padrão. É muito legal. Olha o que a gente vai te mostrar agora. Exatamente. A gente vai trazer algumas dicas bem legais aqui para você. Então vamos lá, olha só. Aplicações nos estudos, coisas que a gente pode fazer estudando com IA. Uma das maneiras menos exploradas de usar IA, infelizmente, é como uma ferramenta de estudo. Em particular, ela é útil para explicar termos confusos e também para fazer perguntas sobre conteúdo de prova ou de concursos ou do que quer que seja, do seu estudo mesmo, né? Desse modo, você tem à sua disposição uma ferramenta versátil que não só pode te ajudar a esclarecer conceitos complicados, mas também testar o seu conhecimento de forma prática e eficaz. Isso é a realidade, né, Ramiro? Com certeza. Eu acho que está na hora da galera se tocar que a IA é uma ferramenta que está ali para te ajudar. Então, tô sem grana de pagar um cursinho, tô sem grana de pagar uma aula de reforço. Cara, usa a IA para isso.
E até mesmo se você tá fazendo o cursinho, você tá tendo condições, ter o privilégio aí de pagar ter sua aula de reforço ou paga pelo seu responsável, ou mesmo pagar sua própria educação, é um complemento, cara. Você pode complementar utilizando a forma gratuita da IA. Não precisa ser versão paga, não. Pô, na forma gratuita ela já te atende muito bem. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Exato. Você criou uma situação aqui que é o seguinte, por exemplo, explicando termos. Veja a passagem abaixo retirada de um livro. É um livro de filosofia, né? Aí tem lá um trecho de Platão. Se imaginais que matando homens evitareis que alguém vos repreenda a má vida, Já a forma de escrever a filosofia, óbvio, é uma forma culta, uma forma acadêmica, Só que, para nós que estamos acostumados a ler um texto, isso acaba sendo difícil, né? Ó, por exemplo, no meio desse texto aí, ó, talvez você tenha dificuldade para entender o significado de vaticínio no texto. Vamos pedir ajuda para IA para poder compreender melhor, né? Celso não tá errado não, né? Laticínio. É laticínio. É normal, quando na faculdade, na escola, quando as pessoas vão estudar filosofia, o professor tem que estar ali do lado, ou alguém tem que estar ali do lado para poder meio que traduzir, meio que interpretar o texto da forma que ele é escrito, né? Tem até as reflexões, né? Porque dentro da filosofia, o que está escrito não é o que é, né? Não é necessariamente o que é compreendido, tem todo um raciocínio envolvido, enfim, tem muita coisa. E quem é da área de exatas, quem é da área de TI, essa galera tem mais dificuldade ainda para entender. Falou tudo. A gente está acostumado com o pensamento lógico, né? Exato. E aqui exige uma interpretação real. E assim, eu tinha muita dificuldade para as aulas de filosofia. Eu também, de verdade. Era uma matéria que, cara, eu passei 2 semestres e só consegui tirar 10. Geralmente ficava 8, 7. E olha que o professor deixava consultar. A prova era consultada e eu não conseguia um 10. É verdade. Eu só consegui um 10 na última prova que essa professora se repetiu, porque eu fui estudar as provas anteriores para hackear a mente dela, saber como ela passava a prova. É verdade. Você não entendeu a filosofia, você entendeu a prova dela, não é isso? Eu entendi a cabeça dela para montar a prova. É isso aí, verdade. E aí vamos usar um exemplo prático aqui, ó. Esse exemplo é o seguinte, vamos pegar esse mesmo texto que a gente acabou de reproduzir aqui no slide anterior, e aí nós vamos complementar com um prompt. O que significa vaticínio no texto acima? Então, basicamente, a gente vai abrir o ChatGPT, vai botar o texto e vai perguntar, ó, me explica o que é vaticínio no texto acima. Então, ó, já estou aqui no ChatGPT e eu vou justamente colocar aquele texto que o Ramiro colocou no slide. Então tá lá, ó, o texto todo de Platão, né, a defesa de Sócrates, e embaixo o que significa vaticínio no texto acima. Seguinte, a gente vai fazer exatamente como foi planejado aqui no slide. Porém, eu tenho até uma dica extra que pode te ajudar mais ainda para estudar. Você pode meio que preparar o chat, assim que você abrir uma sessão nova do chat, botar assim, olha só, a partir de agora eu vou te mandar textos de filosofia. Tenta interpretar eles e colocar de uma maneira mais simplificada as suas respostas, sem usar tantos termos filosóficos. Tenta explicar de uma maneira falando para um jovem que tem menos experiência, tá? Seria isso. A gente não vai fazer isso porque, primeiro, levaria mais tempo do vídeo e, segundo, a gente quer ver como é que o ChatGPT vai se comportar com isso, né, Ramiro? Exatamente. Então vamos lá. Enter e vamos ver como ele vai lá. Ó. No texto citado, vaticínio significa uma profecia ou uma previsão. Sócrates está se referindo ao que ele acredita que acontecerá no futuro. No contexto, ele está dizendo que, ao invés de tentar silenciar aqueles que criticam ou repreendem, o mais honroso seria melhorar a si mesmo. O vaticínio dele, ou seja, a previsão que ele faz, é uma mensagem final dirigida àqueles que o condenam, sugerindo que o caminho para a verdadeira libertação é através do autodesenvolvimento e não pela eliminação de críticos. Vou te falar, deu até para entender. De verdade. Eu acho que a gente consegue uma linguagem mais clara. Vamos pedir para ele melhorar a resposta. Show. Né? Vou botar aqui. Melhore sua resposta, considerando que você explicaria esse termo para um jovem sem tanto conhecimento de termos filosóficos. Sei lá. Perfeito. Pode ser assim? Quer acrescentar alguma coisa? Então, não. Vamos lá. No texto acima, vaticínio significa uma profecia ou uma previsão do futuro. Sócrates está fazendo uma espécie de advertência, dizendo que ele acredita que vai acontecer mais adiante. Em palavras mais simples, que foi o que eu pedi, né? Ele está avisando que ao invés de tentar calar aqueles que o criticam e apontar erros, a melhor solução seria se esforçar para ser uma pessoa melhor. Tá vendo? Ele escreveu a mesma coisa, só que com termos mais leves. Eu vou te pedir uma coisa que é utilizada em marketing, na comunicação. Eu esqueci o termo em inglês, mas é quando a tua comunicação, ela tenta explicar como se fosse para uma criança de 5 anos. Então, vou te pedir para colocar para ele. Explique agora para uma criança de 5 anos. Caraca, explique agora para uma criança de 5 anos. Caramba.
Ó, no texto, vaticínio é uma palavra difícil, que legal, que significa prever o futuro, como adivinhar o que vai acontecer. Sócrates, o homem que tá falando, tá dizendo que, em vez de tentar fazer as pessoas ficarem quietas quando eles dizem algo ruim sobre você, o melhor jeito é tentar ser uma pessoa boa e fazer as coisas certas. Caraca, Ramiro, muito legal. Ele tá dando um conselho, dizendo que é mais fácil, que é mais legal e mais fácil melhorar a si mesmo do que tentar calar os outros. Nossa senhora, eu sou uma criança de 5 anos. Agora eu entendi. Você viu? Isso é usado no marketing, tá? Tem um termo, eu esqueci, depois eu posso trazer pra gente aplicar em outros prompts. Se apareceu aqui na tela agora o termo, beleza, conseguimos. Se não, ajuda a gente, coloca aqui nos comentários. Agora ficou mais fácil entender. Muito, nossa senhora, infinitamente mais. Muito legal, cara. É o tipo de coisa que você consegue fazer. Ramiro, eu consigo ver isso aqui que acabou de acontecer com o IA numa sala de aula, de verdade. O professor lendo o texto da forma, né, como foi produzida lá pelo Platão, o aluno falando assim, cara, não entendi, o professor, como um bom acadêmico, explicando da primeira maneira, da primeira forma, e aí o cara fala assim, cara, não entendi. E aí o professor, né, que tem a essência da didática dentro dele, vai diminuindo o nível. Vou tentar falar da maneira mais fácil. E não são todos professores, alguns vão te abandonar, tem que seguir a aula. Todos deveriam ser assim, mas enfim, né, só minha opinião de... E aqui no final é um professor falando assim, irmão, olha só, tu não tá entendendo? Vou falar da maneira mais assim, pra uma criança de 5 anos. E aí, o conceito foi explicado. Cara, faça do ChatGPT, faça da inteligência artificial o seu parceiro de estudo, cara. Tá provado aqui. Tá provado aqui na tela, tá aparecendo na tela que isso funciona demais. Pô, obrigado, Ramiro, por ter compartilhado isso aí com a gente. Mas você preparou um outro exemplo ainda, né, Ramiro? O nosso exemplo 2 seria o seguinte. Outra maneira de usar a IA como ferramenta de estudo é questionar a si mesmo. Se você tiver um teste de cálculo próximo, por exemplo, basta perguntar, gere 10 perguntas do teste de cálculo 1 para mim. Será que isso aí já é o suficiente? Agora, se você tiver a apostila, se você tiver o conteúdo, principalmente de forma digital, show. Aí fica melhor, porque você vai passar esse conteúdo e vai pedir para que a tua base de conhecimento exclusiva seja o conteúdo que você passou, tá? Show. E Ramiro, eu participei de um evento de inteligência artificial, né, nessa última semana, e uma das coisas que foi bastante discutida numa das palestras é por que as IAs erram tanto matemática, já que você envolveu o cálculo aí na explicação. O rapaz que estava lá explicando, se eu não me engano ele era da Oracle, ele falou que a IA, ela não sabe matemática em si. Não sabe. Os cálculos, a gente fez isso também, né? Os cálculos da IA, ela erra bem mais cálculos do que reflexões, por exemplo. Ela vai errar muito menos coisas filosóficas do que coisas matemáticas. Então, assim, sempre fique de olho, porque não confie tanto na matemática de uma IA, tá? Eu só vou fazer 2 parênteses, tá, Guanabara? A gente está falando dessa versão que a gente está usando hoje. Claro. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Outra coisa, pesquise e você vai encontrar IAs especializadas em matemática. Sim, tá? Verdade. Então vamos voltar lá para o ChatGPT e pedir lá para ele. Ramiro, pergunta honesta, eu abro uma nova sessão ou vai nesse aqui da filosofia mesmo? Acho que é tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Eu vou até botar assim, ó. Tranquilo porque você não deu um prompt de partida dizendo que ele tinha que ser um professor de filosofia. Se você... Isso. Eu vou botar aqui, ó. Obrigado pela ajuda com filosofia. Ajudou muito. Gosto de agradecer. Isso é bom. Eu sou assim. O dia que elas dominarem o mundo, eu vou ser o último a ser assassinado. Ajudou muito. Agora, também tenho problemas com a matéria de cálculo 1. Só vou te dizer uma coisa, tá? Você acabou de gastar alguns tokens, se você tiver na versão gratuita, tá? Sim. Fica a dica. Não agradece demais se você tiver na versão gratuita. Não, agradece. Seja educado. O 4O, ele tá aumentando a sua janela. Com certeza, quando você tá assistindo esse vídeo, a quantidade de tokens já foi atualizada. A batalha tá grande aqui no mercado. Agora eu vou colar lá a tua pergunta, ó. Gere 10 perguntas do teste de cálculo 1 para mim. Vamos ver. Claro, aqui estão 10 perguntas de cálculo. Olha lá, ó, calcule o limite. Meu Deus, ele já fez a fórmula. Que maneiro. Ó, ele já ainda marcou a resposta certa, ó. Mas não era pra ele fazer isso. Ele marcou. Nossa, que legal, cara. Ele tá escrevendo de uma maneira que é tipo Markdown, né? Ele tá fazendo... E a fórmula já vai lá, olha. Nossa senhora, já tem a integral aqui. Ele escreve em Markdown e depois substitui. Aí tem como se fosse uma camada que faz a substituição.
Existe um Markdown para expressões matemáticas, né? Deixa eu te falar, o Guanabara. Você vai pegar o prompt, cola de novo e vamos fazer uma pequena modificação para você que está aí querendo estudar. Beleza. Vamos lá, cola. Tá, gere 10 minutos. Aí, não marque as respostas corretas. Será que ele consegue guardar o gabarito? Ele consegue. Mas decore o gabarito? Não, você só não pode matar essa sessão, fechar a sessão do que eu vou fazer agora, tá? Tá ótimo. Aí coloca aí, ponto. Me dê a resposta correta apenas quando eu lhe fornecer a resposta. As minhas respostas. Será? Isso é isso. Vamos lá. Aí ele já gerou mais 10. Ou será que foram as mesmas? Calma aí. Não sei, não importa. Não, foram outras. Tá, já tá diferente. Não vou nem olhar, tá? Eu vou te ensinar como é que você vai responder e ele vai entender. Aham. Tá lá, ó. Questão 1, 2, 3, 4, 5, beleza. A gente não vai resolver isso, né? Não, mas você vai responder. Vai colocar um ponto, espaço A. Vou botar aqui, minhas respostas. Eu gosto de gastar tokens, né? Tá. 1 ponto A. 2 ponto C. 3 ponto D. 4 ponto B. Ah, fiz besteira. Apertei Enter. Ah, olha que legal. Olha só. Tá. Agora, ele falou que a resposta A1 tá com a resposta errada, né? Então coloca aí. Resolva para mim a questão 1. Resolva para mim a questão 1. Ponto. Eu ia pedir pra colocar a resposta. Tá aí, nem precisou. Que maneiro. Ele gerou 2 respostas, na verdade, e aí você vai clicar na que você achou mais legal. Isso tem acontecido com mais frequência, tá, Ramiro? No 4O. Ó, prefiro essa resposta. Tem acontecido bastante. Aí eu tô querendo te mostrar, Guanabara. Assim, você viu, a gente gerou as questões para estudar. Se eu tivesse o conteúdo, seria melhor ainda o conteúdo, o livro, para colocar em imagem, PDF, texto, não importa. Se eu fizer o prompt certo e peço para ele não me dar a resposta, eu tô querendo estudar. Pô, se eu quiser ver a resposta, eu sou. Não tô querendo estudar, sou idiota. Tô roubando no jogo. Tô roubando no jogo que eu tô pedindo para me ensinar. Pera aí, né? No final, eu posso dar a resposta de forma fácil, você viu? Ali, 10.A, 1.A, 2.B, você vai respondendo. Ele vai te dizer o que tá certo e errado. Você pode pedir para ele te dar nota de 0 a 10, se você quiser. Legal. Entendeu? Você tem que conversar com a IA. E o que ele disser que tá errado, você pede para ele resolver a questão. Tá aqui a questão. E outra coisa, muito legal. Olha só. Digamos que eu achei a resposta complicada. Coloca, simplifique a resposta para mim. Simplifique ao máximo a resposta para mim. Eu posso não ter entendido. Na verdade, ele nem considerou que eu gostei de nenhuma das duas, ela tá vendo? Ó, aqui tá uma versão simplificada. Tá lá, ele tá simplificando lá Olha lá. Nossa, ele simplificando. Na verdade, ele simplificou, ele escreveu menos. O que a gente tinha que ter pedido era para detalhar mais, para explicar melhor. Então, vamos lá. Detalhe mais... agora cria uma versão mais detalhada da resolução. E com explicações... Inclua explicações mais completas. Eu ia botar por favor, mas aí você ia falar que eu tô gastando token. Gastando prompt. Olha lá, ó. Passo 1. Identificar a forma indeterminada. Primeiro, ao tentar calcular o limite, caraca, muito legal. Passo 2, fatorar o número. Nossa, cara. Isso aqui, cara, você que tá em casa, se você não tá utilizando IA pra estudar, cara, assim, eu como professor, eu utilizo IA pra pedir sugestões de questões mais criativas. Eu tenho usado isso muito, Ramiro. Eu tenho as ideias dos meus exercícios que eu já crio em sala de aula. Eu penso assim, olha só, eu geralmente passo esse exercício para passar esses conceitos. Me dá umas 3 opções um pouco mais criativas do que eu faço? Nossa, mas tem vindo coisa muito legal, Ramiro, de verdade. Eu vou te falar, Guanabara, qual é o professor que vai ter essa paciência de você falar, não entendi, explica melhor. Cara, é a ferramenta que você precisa, entendeu? E outra coisa, aqui a gente pediu para que ele criasse os exercícios. Agora você imagina o seguinte, o professor te passou 10 exercícios, você fez 9 e 1 você não conseguiu. Aí você não vai pedir para a IA resolver para você. Você pode pedir para ela te dar os primeiros passos,
o caminho para você tentar fazer. Não conseguiu, pede a resposta. Não entendeu, pede para ela explicar com mais detalhes. Isso aí. É estudar. Isso é que é estudar. Estudar não é pegar, me dá a resposta aí, pronto, próximo. Não. Você vai pedir a definição, me explica de uma outra maneira, simplifica um pouco para mim, ou detalha mais um pouco para mim. Não entendi esse conceito. Não vire um preguiçoso e simplesmente pega a resposta, colhe lá no papel e entrega pro professor, pelo amor de Deus. Aí você não tá se preparando. Aí você não tá se preparando, você tá roubando no jogo. Essa é a ideia que você tem que fugir. E aí, tá gostando do seu curso de inteligência artificial? Pois a gente tá caprichando bastante e eu não sei se você sabe, no final desse módulo você consegue tirar um certificado. Só que para isso você não pode fazer ele diretamente pelo YouTube. Você precisa acessar o site do Curso em Vídeo. Então acessa agora, gratuitamente, www.cursoemvideo.com, faz a sua inscrição, faz esse curso de inteligência artificial e qualquer outro curso que exista no Curso em Vídeo diretamente pela plataforma e no final, sendo aprovado, você tem certificado disponível para você. Só que, para gerar esse certificado, você tem uma pequena taxa. Nossos certificados são reconhecidos em território nacional e, inclusive, possuem um código de validação, onde você, seu chefe ou sua instituição de ensino podem entrar no nosso site, usar esse código de validação e constatar que realmente o seu certificado é válido. E aí, gostou das dicas para estudantes? A gente preparou algumas dicas bem interessantes, né? Esse vídeo acabou de mostrar, mas nos próximos vídeos, no próximo vídeo inclusive, a gente vai continuar o assunto sobre estudar, mas na verdade não é estudar no sentido de estudante. Talvez você não seja mais estudante de lugar nenhum, mas manter-se atualizado é algo muito importante e é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo do seu curso de IA, beleza? Tá gostando do curso? Tá indicando para as pessoas? Pois então, espera que na próxima aula tem muito mais informações, aplicações práticas de IA no seu dia a dia, mantendo-se atualizado, é o nosso próximo assunto. Um grande abraço e até lá!